Primeiramente, nós vamos trabalhar mostrando como que essa planilha funciona, e ela vai ser a base de todas as outras análises nossa, né, das aplicações. Primeiramente, vamos supor que você tem um projeto, né, e você fez o uso da calculadora do cidadão e verificou que dentro desse projeto seu, você precisa ter uma rentabilidade mensal de 0,8% ao mês. Então daria 10% ao ano. Nesse sentido, daí você vem aqui embaixo. Vamos supor que você está procurando fundos de investimento, né? Se você procurar um fundo de investimento de curto prazo, ele tem que dar uma rentabilidade superior a 11,49%. Por que que isso daqui acontece? Por causa da tabela de tributação dele do Comicota. Então, para você ter essa rentabilidade aqui, o mais próximo dela, ele tem que ser superior a essa rentabilidade aqui, ainda considerando que o fundo de investimento ele não dá uma rentabilidade exata todos os meses. Então, você tem que procurar uma maior do que essa para ter maior chance de ter essa daqui como mínimo. Esse daqui, agora para longo prazo, você vai ter que ter ele rendendo 10,81% e tem que esperar acima de 2 anos, porque é o limite da tabela regressiva dela do imposto de renda, né? E se ele for previdenciário, para você pegar a menor alíquota, você tem que ficar com 10 anos, né? Pra você pegar 10% aí da sua alíquota. Daí então você precisaria de um fundo que te desse 10,76%. Então, isso aqui são as condições que você tem que estar procurando um fundo de investimento que satisfaça essas condições, né? E com o risco e quantidade de aporte que você precisa. Aí tem a questão de, e se for um tesouro Selic, um tesouro pré-fixado, um CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, uma outra condição dessa que você encontrou. Daí você tem que vir aqui e colocar essas características que você encontrou no seu investimento. Então, vamos supor que você encontrou lá um, um, um ativo que te dá uma rentabilidade de 10,8%. 10,8%, se ele for um fundo previdenciário, uma tabela regressiva e você for deixar acima de 10 anos, você pode pegar ele, porque ele é acima desse. Agora vamos supor que você achou um de 10,9%. Opa, ó, se ele for um fundo de longo prazo, bacana, você pode entrar nele também, mas esse tem que ficar acima de 2 anos com investimento lá. Ou seja, você já vai vendo aqui quais são mais adequados para você. Você tem um objetivo de curto prazo, muito possivelmente você vai estar procurando um fundo ou de longo prazo ou curto prazo que dê essas rentabilidades necessárias para você, né? Porque daí aqui eu ainda não coloquei o tempo em meses, né? Para eles. Agora vamos supor que você achou um aqui de 11%, 11,9% ao ano. Então, beleza, se for qualquer tipo de fundo, é bacana, você pode estar entrando neles. Eles estão dando no mínimo que você está precisando para ter esses 10% de rentabilidade ao ano, o mais próximo possível. Lembrando que aqui eu não estou considerando as taxinhas, né? Taxa da corretora, taxa da Bovespa, eu estou considerando aqui só o imposto de renda que você paga e o come cota. Agora, vamos considerar então que nesse investimento seu não fosse um fundo. Daí, então, isso aqui não estaria adequado, né, para gente, e ele teria que observar a tabela de baixo. Na tabela de baixo, você tem que observar qual tipo de investimento que você está fazendo. Vamos supor que seja um CDB, né? Você encontrou que está te dando 11,9% ao ano. E hoje é muito difícil você encontrar um CDB nesses valores. Mas vamos supor que seja, né? Daí, vamos supor que esse CDB, então, vamos supor não, ele vai ser a tabela de longo prazo nossa, né? Ele vai estar satisfazendo, ou seja, o imposto de renda que ele está pagando vai ser de acordo com essa tabela de longo prazo. E o tempo de vencimento, vamos supor que seja para 12 meses. Daqui 12 meses ele vence. A rentabilidade dele, depois do imposto de 20% que vai ter que pagar, ele vai ficar em 9,52% ao ano. Olha só, não dá os 10%, né? Então esse CDB não é adequado para você. Porque você precisa um que dê no mínimo 10% depois do imposto de renda. Então vamos supor aqui que ele
Aqui eu não vou aumentar a rentabilidade, só para a gente ver o impacto dos meses, né? Vamos supor que o vencimento dele é para daqui 20 meses. Olha só, já subiu para 9,88, né? Já era 9,50, subiu para 9,88. Já está mais próximo, né, desses 10% que você precisa. Isso aqui é o mínimo que você precisa para satisfazer aquela condição sua. Então, vamos considerar agora que esse CDB ele vença em 26 meses. 26 meses, olha só que bacana. A rentabilidade dele é de 10,21%. Então você pode fazer um aporte nele. Depois de 26 meses você pega o dinheiro e você vai ter uma rentabilidade de aproximadamente 10% aí, considerando taxinhas que você talvez pague aí na sua corretora. Então você tem que estar observando isso. Porque não é porque o CDB falou que ele paga 10%, aqui no caso ele falou que paga 11,9%, que você vai ter 11,9% de rentabilidade. Você tem que estar observando uma tabela semelhante a essa daqui, para ver se seu rendimento realmente vai satisfazer essa condição. Ou seja, o primeiro passo, coloca o valor que você precisa ao mês aqui. Se ele te deu ao ano, você vem aqui, ó, e coloca ao ano 10%, né? Coloca 10 aqui, aperta Enter e vai te dar aqui, ó, 0,797, né? Eles colocam aqui 0,8. Então, beleza. Daí você continua as contas. 0,8 depois, se for fundos, você sabe aqui o que vai é o mínimo aceitável para eles. Se não for fundo, for um desses daqui, você vai vir aqui e colocar as suas porcentagens, os meses, a tabela de imposto de renda que você vai encontrar aqui. Lembrando que aqui você não coloca a forma decimal, tá? Você coloca a forma numérica mesmo, não divida por 100. Então, 11% é 11%. Não precisa colocar 0,11. Daqui é a porcentagem mesmo. Daí aqui vai sair o que você está fazendo. Se você vai pagar depois desse prazo, levando o título para o final, né, para o vencimento. Então você vai pagar imposto de renda de quanto? Depois, quanto que ele vai te dar ao ano e quanto que ele vai te dar ao mês, né? Considerando que isso daqui vai funcionar para esses tipos de atributos. Se eles forem isentos, igual o LCI e LCA, basta você vir aqui e colocar zero. Daí, olha só, e fala para você ó, que ele está com zero de rentabilidade. Tá vendo? A rentabilidade do seu investimento com 11,9, se você não paga nada de imposto no final, vai ficar com 11,9 de rendimento, né? 11,9 de rendimento, tá bem bacana. Daí ele vai satisfazer ter maior do que esses 10%. Então você tem que estar sempre colocando nessa calculadora para você ou fazer nas contas, né? Separadamente. Então, os próximos vídeos nós vamos estar usando essa calculadora para ver todos os nossos investimentos, para ver se eles estão batendo com as necessidades nossas aí. Então, até a próxima aula e bom estudo.